E ele vence, vence, vence e vence. Vence o gigantesco, monumental, colossal Clube de Regatas Vasco da Gama. É muito bom, como é bom ser Vasco. Saudações Cruz Maltina, salve rapaziada. Falar aqui um pouco sobre o nosso Vascão, sobre a visão que eu tive do jogo e, assim, falar primeiramente do Verratti, nosso pirata. Muito feliz. A gente não pode esquecer que a gente tem no nosso time o artilheiro do Brasil, entendeu? E para algumas gerações que não viram artilheiro no Vasco, principalmente os mais novos, é muito bom que eles vejam como é bom e como é ser Vasco. Ver que o Vasco é um time vencedor, é um time que luta por coisas grandes, por coisas maiores, ver um Vasco semifinalista de Copa do Brasil, finalista e, se Deus quiser também, campeão, mais uma vez da Copa do Brasil. E é isso é ser Vasco e muito feliz. Quando a gente tem críticas, a gente tem que fazer, mas quando tem de elogiar, a gente tem que sempre elogiar a todos, os jogadores, comissão técnica, a todos que estão fazendo parte desse grande trabalho que tem sido feito esse ano no Vasco. Falar aqui um pouco sobre o jogo. As substituições, cara, assim, claro, é importantíssimo que seja feito uma disposição técnica e tática do time muito bem, mas as substituições para dar novo fôlego ao time também são essenciais. E o Diniz tem acertado muito isso em quase todos os seus jogos, porque quase sempre quem ele substitui tem influência no jogo, seja com assistência, pré-assistência ou com gol. E ontem o GB foi mais uma prova disso. O GB, que é cria da colina, que é da base forte, ele entrou e fez o seu gol, correu, comemorou com a torcida. A gente não pode deixar de falar também do Andrés Gomes. É um cara que desde o primeiro dia que chegou, mesmo com poucos minutos, ele sempre se esforçou, fazia muito bem sua função, chegava na linha de fundo, atacava, tentava dar passe, chutava a gol. Ainda não conseguiu marcar seu gol, mas já tem, se não me engano, 4 ou 5 assistências. Isso é excelente, entendeu? Porque ele chegou há pouco tempo. Ontem fez uma arrancada de cerca de 60, 70 metros, limpou o marcador, não foi fominha, passou a bola e o Vasco já havia decretado a vitória ao 2-0, mas fechou de vez a vitória com chave de ouro com 3-0 e com gol da nossa joia da base. Falar um pouco aqui sobre a questão do equilíbrio. Porque no primeiro turno, contra o Bragantino, a gente teve muita posse de bola, mas a gente não foi um time efetivo. Já nesse retorno aqui, a gente teve 45% de posse de bola, porém fomos efetivos. E o Diniz já havia falado em outras entrevistas dele que a bola ia começar a entrar. Tipo assim, ele estava primeiro ajustando o time taticamente, vendo quem é que ia ficar em qual posição, qual era a melhor forma de jogar.